Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Guilherme Invest. E nesse vídeo vamos fazer uma análise dos resultados do segundo trimestre da Copel. E vou apontar os principais destaques divulgados pela empresa. Mas antes, já peço que você deixe o seu like, pois ajuda o vídeo a chegar a quem tenha interesse pelo conteúdo. Bom, primeiramente vamos já começar pela última linha da DRE, que é onde ficam registrados os resultados da empresa. E o lucro líquido nesse segundo trimestre foi de um pouco mais de 1 bilhão. E quando comparado ao segundo trimestre de 2020, isso representa uma queda de mais ou menos 37% no lucro líquido. Entretanto, as receitas operacionais da Copel no segundo trimestre de 2021 foram de 5 bilhões e 400 milhões. Valor esse superior ao do segundo trimestre de 2020. E essa variação é positiva de cerca de 18,5%. Entretanto, os custos operacionais desse segundo trimestre aumentaram cerca de 36%. E isso causou grande impacto nos resultados da empresa. Nesses custos, temos principalmente a compra de energia elétrica que a Copel Distribuidora precisou fazer para atender a demanda de energia elétrica no estado do Paraná. Além disso, nesse segundo trimestre, a empresa concluiu desinvestimentos na Copel Telecom e realizou o pagamento de dividendos que já haviam sido provisionados no dia de hoje, que é 11 de agosto. O EBITDA da empresa também teve uma queda quando comparado ao mesmo período de 2020 e foi uma queda de mais ou menos 12%. E basicamente todas as margens operacionais da empresa tiveram essa queda de eficiência devido a esse grande aumento nos custos operacionais da Copel. Os resultados financeiros da Copel nesse segundo trimestre também tiveram uma grande queda quando comparado ao segundo trimestre de 2020. Principalmente porque no segundo trimestre de 2020 a empresa teve um reconhecimento de crédito tributário e esse reconhecimento de crédito foi evidenciado nas notas explicativas e conforme as notas explicativas, esse impacto havia sido causado pelo reconhecimento de crédito tributário decorrente da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e do COFINS. E isso tinha gerado um crédito tributário de mais ou menos 906 milhões. Por conta disso, os resultados financeiros foram bem inferiores quando comparado ao segundo trimestre de 2020. Entretanto, isso foi um caso à parte e, em geral, se isso fosse desconsiderado, os resultados financeiros do segundo trimestre de 2020 seria apenas um pouco inferior quando comparado aos resultados financeiros do segundo trimestre de 2020. A Copel atua principalmente com distribuição de energia, é a empresa responsável por distribuir energia no estado do Paraná. Por conta disso, é sempre bom verificar os resultados da Copel Distribuição, que é a parte da Copel que mais impacta nos resultados operacionais da empresa como um todo. E percebam que as receitas operacionais da Copel Distribuição aumentou bastante também, quando comparado o segundo trimestre de 2021 e de 2020. Porém, novamente, os custos operacionais do segundo trimestre de 2021 mais do que dobrou quando comparado ao segundo trimestre de 2020. Percebam que foi uma variação de 109%. E ao verificar as notas explicativas, percebam que a companhia cita que no segundo trimestre de 2020 houve alguns efeitos não recorrentes no lucro líquido da Copel Distribuição. E o lucro líquido ajustado seria de 205 milhões comparado ao lucro líquido de 231 milhões do segundo trimestre de 2021, o que seria um aumento de mais ou menos 12,5%. É sempre interessante ficar atento a alguns detalhes que são apontados nas notas explicativas, e se eu não me engano, esses efeitos não recorrentes foi devido a provisões trabalhistas. Sobre o endividamento da Copel,
Nesse segundo trimestre, a empresa tem uma dívida líquida consolidada de 9,6 bilhões e isso representa mais ou menos 46,8% do patrimônio líquido da Copel. Temos aqui também o indicador dívida líquida sobre EBITDA, que nos aponta o valor de 1,6, ou seja, levaria menos de 2 anos para a Copel gerar recursos suficientes para honrar todas as suas dívidas, o que traz a ideia de que a dívida da empresa está realmente bem controlada. Bom pessoal, eu espero que todos tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, peço que já deixe o seu gostei, pois ajuda o vídeo a chegar a quem tenha interesse pelo conteúdo. Esse vídeo foi uma pequena análise dos resultados que a Copel acabou de divulgar. Acredito que, apesar do lucro da empresa ter caído por alguns motivos que eu já citei nesse vídeo, os resultados ainda assim foram bons, mas vou ficar atento aos próximos resultados da Copel ainda assim eu sigo bem otimista com essa ação. Eu espero que todos tenham gostado, um forte abraço e até o próximo vídeo.